Olá a todos, bom dia. Estamos ao vivo nas redes sociais. Hoje é 12 de junho de 2023. Vamos falar sobre o amor e os relacionamentos. Eu sou Humberto, psicanalista. Estou aqui dando essa palestra para vocês, nesse espaço tão bonito e tão importante para todos nós, aqui em Salvador, na Bahia. Para quem não conhece, está aí ao vivo, que é de outros estados, passa a conhecer esse espaço tão importante que é a Biblioteca Central do Estado da Bahia, aqui que tem uma gestão com a Fundação Pedro Calmon, o nosso querido Marcos Viana, que é o diretor aqui, responsável, e toda a sua equipe de funcionários muito prestimosos que nos acolhem aqui e fazem acontecer junto conosco essa experiência tão importante que é o diálogo entre a psicanálise, o saber psicanalítico e a sociedade civil. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando para vocês. E hoje é uma data muito especial para muitos de nós, né? Tanto para as pessoas que, porventura, estão dentro de um relacionamento, quanto para pessoas que ainda não estão vivendo esse relacionamento, mas também vibram o dia do amor e das relações com os seus amigos, né? Com as pessoas que estão ali próximas, aplaudindo e vivendo a felicidade de histórias de amor de outras pessoas que estão junto com elas. E o que a gente vai falar do amor, né? Essa palestra ela foi dividida, pensada em dois períodos, em dois momentos. Em um primeiro momento é sobre o que são as relações, né, e como elas acontecem. E em um segundo momento, né, os novos relacionamentos, o amor na nova sociedade. E Freud, ele vai falar uma coisa muito interessante neste livro, o Livro Vermelho, a introdução ao narcisismo, ensaios da metapsicologia e outros textos de 1914 a 1916. Né? É uma frase muito célebre neste ensaio sobre o narcisismo, a introdução ao narcisismo, que Freud fala o seguinte, eu vou aqui ler de maneira mais detalhada e depois fazer uma breve explicação. Freud fala assim, na questão do narcisismo, né, e como nós temos um narcisismo infantil que nos defende, né, dos ataques, o eu se defende dos ataques que são ataques externos à nossa psique, não é? E ele diz assim: um forte egoísmo protege contra o adoecimento. O adoecimento psíquico, né? A forma que a gente vai adoecer e muitas vezes padecer de diversas mazelas sentimentais. O forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas, afinal, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Novamente, mas é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. Ou seja, aquele que não ama sofre, mas quem está realmente muito preocupado em manter-se vivo para não estar em sofrimento, deve amar, né? Porque você ama, sofre, mas quem não ama, acaba adoecendo. Então é dessa maneira que Freud vai falar de uma importância muito grande do amor, né? Desde pequenos, o nosso primeiro amor é o amor da mãe, tanto para a menina quanto para o menino, né? Isso é uma dúvida assim, muito existencial, se pergunta muito, né? Para ambos, os meninos e meninas, o primeiro amor, o primeiro objeto de amor é a função materna, tradicionalmente a mãe, a mulher, mas em si também uma outra figura essa que seja a função materna e que faça esse papel de cuidado, de envolvimento e maternagem. Então, para ambos, há essa fixação e esse profundo amor e desejo pela mãe. E, posteriormente, vai mudar para o genitor do sexo oposto. E é assim que se desenvolve o que a gente vai chamar de complexo de Édipo, não é?
que é essa ligação assim tão forte entre o bebê e sua mãe, tornando-a objeto de amor. E objeto, quando Freud fala, não é um objeto banal, mas é todo aquele a qual nós endereçamos o nosso amor, endereçamos o nosso carinho, né, o nosso cuidado, nos alienamos de maneira amorosa, libidinal. Então a mãe é este objeto de amor do bebê e é onde estamos fixados. E o complexo de Édipo ele vai acontecer justamente ali entre essa fase dos 3 anos e meio aos 4 anos, que é uma fase muito importante, né, na constituição do ser humano, da nossa psique, não é? Do nosso inconsciente e de tudo que a gente vai ser no futuro. Há uma importância muito grande dessa relação com a mãe, né, sendo o objeto primário do complexo de Édipo, mas também há uma importância muito grande com a figura paterna, a figura do pai, que é o representante da lei e da castração, né? A figura que vai castrar, a figura da castração que vai interditar o sujeito, lhe colocar os limites, né? Lhe colocar as beiras, para que ele não, posteriormente, fique realmente muito fixado na mãe e adoeça. E muitas vezes a gente sabe que o complexo de Édipo se torna muito problemático com a ausência da castração, né? Com a ausência desse ânimo, dessa força masculina que vai ali delimitar e apresentar ao sujeito, ainda bebê, ainda criança, a lei, né? O limite. Quando isso não ocorre, quando nós não temos a experiência de castração, o sujeito não barrado, não castrado, nós temos, consequentemente, um adulto com relações muito problemáticas, né? Muito deficitárias, muito difíceis, quase sempre muito alienadas e muito passionais, porque é aquele sujeito que não vê o limite, que não consegue experimentar dentro da sua experiência subjetiva e psíquica um limite entre, né, as representações simbólicas imaginárias e o real do corpo, não é? Então, acontecendo o complexo de Édipo, com essa fixação do bebê com a mãe e a castração com o pai, esse pequeno neném, pequeno bebê, se desenvolve, essa pequena criança, e se torna um adulto preparado para amar. Os meninos têm um trabalho ainda mais difícil. Eles precisam se desidentificar com a mãe. Naquele momento do complexo de Édipo, onde eles estão tão apaixonados, estão tão enamorados, não é à toa que existe uma piada, né, assim, socialmente muito complexa, que a gente, enfim, não dá para falar tanto sobre, mas tem, claro, uma herança muito grande do machismo estrutural, que diz assim: quase sempre os homens estão procurando uma mãe, depois eles procuram uma mulher, né? E existe realmente isso é uma resposta, a única resposta única, cabal e verdadeira que nós vamos conseguir encontrar dentro da constituição do ser humano é a teoria freudiana e o complexo de Édipo. Então esse menino fica fixado na mãe, apaixonado, alienado à mãe e ainda assim identificado com esse feminino da mãe. Então ele tem um trabalho duplo. Ele precisa se desidentificar com essa mãe, com essa mulher e se identificar com a figura paterna e com o seu pai para conseguir ocupar este lugar deste Senhor futuramente, né? E aí, claro, mais uma vez, quando o complexo de Édipo falha, nós temos diversas complicações na vida adulta desse pequeno serzinho. A menina atravessa o complexo de Édipo de uma outra maneira, também bastante complexa, e que Freud não conseguiu totalmente elaborar, e Lacan posteriormente foi falar. Não é? Para a menina, as coisas acabam sendo também bastante complicadas, porque ela se vê quase sempre muito negada ao acesso ao falo, né? Acesso ao objeto de poder. E isso causa assim, uma angústia tremenda na menininha, na criança, e que posteriormente vai se manifestar com esse desejo, segundo Freud, de ter um bebê, de tornar esse bebê o falo, tornar esse bebê ali esse objeto de contemplação e de sujeição fálica. O complexo de Édipo, ele se manifesta ainda muito na sociedade, é uma coisa que nós podemos ver quando observamos criancinhas, principalmente menininhas, não é? Assim, que são criadas com ambos genitores, com mãe e pai juntos. Há sempre uma questão muito grande na menina com apaixonamento ao pai, né? Depois dessa fase. Assim, uma ligação muito grande, uma referência ao pai, uma referência paterna.
sempre falando sobre papai. Sempre diz assim, papai, 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 porque é uma fixação muito grande nessa figura que lhe apresentou o mundo, né? E lhe apresentou ali a castração. Dito isso, e falado, né, de teoria freudiana, que é um tanto quanto mais complexo, vocês que acompanham aí ao vivo pelo YouTube, são alunos, já conhecem um pouco dessa trajetória. A gente vai falar sobre uma questão, sobre os relacionamentos, né, como eles acontecem, como é que a gente se identifica, né, como é esse jogo de atração. Durante nossa vida, a gente vai acumulando no nosso inconsciente diversos significantes, né, que são sons, são palavras, são simbólicos, que saem à tona na nossa fala e que nos impregnam muito, né? Cada imagem é uma memória, como se fosse uma gravação dentro do nosso inconsciente, que vai sendo montado para apresentar aquele sujeito que nos atrai. São traços do pai, são traços da mãe. Novamente lembrando que pode ser uma figura paterna e materna, dois homens, duas mulheres. Lacan veio realmente revisitar Freud para desmistificar essa questão heteronormativa e dizer que podem ser dois homens e duas mulheres, dando lugar ao complexo de Édipo e, consequentemente, fazendo uma figura ali paterna e materna. E para crianças que foram criadas né, com uma única pessoa, isso também pode ser representado pelo grande outro, uma figura à parte, externa a esse primeiro cuidador. Então, todo esse jogo, né, todas essas coisas que vão nos significando, vão trazendo para nós os nossos gostos, né, por quem nós nos atraímos, aqueles aos quais nós desejamos e queremos juntos de nós. E é nesse jogo de cadeiras dos significantes, significados, signos e imaginários que nós vamos nos atrair eroticamente e amorosamente pelo outro e nos apaixonar. E falar de paixão é uma coisa muito interessante. Inclusive, eu vou até ficar de pé, porque você falar de paixão, a gente não pode falar de paixão sentado. Paixão é sair de um estado de amortecimento de um sujeito para um estado pleno e único de total devoção e alienação ao outro. E é muito engraçado falar disso, porque a gente fala que a paixão, a gente que, enfim, lida com o saber psicanalítico, psicopatológico, a gente diz que a paixão é um estado de loucura, de fixação. A paixão é justamente um estado de profunda alienação com um objeto de amor. E foi Freud que foi o grande responsável por entender isso, por observar isso no ser humano e teorizar isso de uma maneira tão bonita, entendendo que nós somos realmente muito fixados nos nossos objetos, apesar de que a pulsão também caminha por certos caminhos e acaba mudando de objeto, às vezes, na vida. Né? Como Freud também disse, e disse depois, que o objeto mais variável, né, dentro desse cálculo é realmente esse destino, né, o destino objetal. Então, sempre vai variar muito aí. Mas o estado de paixão e a paixão é um estado assim de profunda admiração ao outro, né, um estado de muita alienação. Fica-se alienado, fica-se paranoico, fica-se vivendo. Tanto que os poetas, eles falam muito sobre isso. A poesia, a literatura, a arte, a cultura vai sempre falar da paixão como uma coisa que é acesa, uma coisa que muitas vezes dói, é dolorida, não é? E é isso que é a pulsão, é o que pulsa dentro de nós e nos endereça, nos move a este outro ao qual nós nos apaixonamos.